Meus amigos do Nocaute, bom dia para todos. Hoje vamos tratar, evidentemente, do tema sobre a intervenção no Rio de Janeiro. Era e é necessária uma intervenção no Rio de Janeiro? Essa é a questão. Claro que é e sempre foi necessário combater o tráfico de drogas. Mas de quem é a função do combate ao tráfico de drogas e ao contrabando, por exemplo? A segurança pública é a responsabilidade dos estados, das polícias civis e militares. E o combate ao tráfico de drogas e ao contrabando, muitos já esqueceram, é atribuição da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União. Então, por que convocar as Forças Armadas? As Forças Armadas podem e devem ser convocadas em determinadas situações? Claro que sim, e já foram, na ECO 92, e nós temos experiências ruins da participação das Forças Armadas no combate ao tráfico de drogas, como o caso do Borel, ainda no governo Itamar, em 94, com graves violações dos direitos humanos. Por que chegamos a esse ponto? Porque há uma falência do Estado do Rio de Janeiro, inclusive das suas polícias civil e militares, sucateadas, com salários atrasados. É evidente que o problema da segurança pública se agrava. Se o Estado está falido, se o Estado, inclusive em grande parte por causa das consequências da Lava Jato, tem a sua indústria de óleo e gás paralisada, da construção naval, se cessam os investimentos em saneamento, em habitação, do Minha Casa Minha Vida, se a construção civil entra em crise, se corta gasto em área como da saúde e da educação, os resultados são evidentes. Desorganização da segurança, desorganização dos serviços públicos, falência da autoridade do Estado, o crime organizado, os chefetes do tráfico de droga, as organizações criminosas como o Comando Vermelho tomam conta do Estado. Mas o Rio não é o estado mais violento do país. O Rio é o 12º estado em muitos crimes, inclusive em homicídios. Apesar disso, se mata. Mais de 6.000 cidadãos são mortos no Rio por ano, inocentes em sua maioria. Já se combate o crime, inclusive com execuções, com a pena de morte extrajudicial. Essa é uma verdade que todos nós conhecemos. As causas são essas, inclusive a causa maior, que é a penalização e criminalização do uso da droga, do usuário. O aumento das penas, o encarcelamento em massa, sem condições penitenciárias, com presídios controlados pelo crime organizado. Essa dupla ameaça, que é criminalizar o uso da droga, aumentar penas e abandonar o sistema penitenciário, significa maior força para o crime organizado. As Forças Armadas combatem o inimigo, ocupam o território, derrotam o exército inimigo. As funções das Forças Armadas são claras. Elas devem, antes de mais nada, defender a soberania nacional, o território nacional, o povo brasileiro, os seus interesses nacionais. E não combater o crime, o tráfico de drogas, o crime organizado, os PCCs da vida. Os riscos são grandes. As Forças Armadas não solucionarão o problema. Trata-se de uma intervenção e não se trata de se opor, de culpar as Forças Armadas, e sim de mostrar que ela não resolverá o problema. Mas então fica uma pergunta. Por que o governo adotou uma decisão tão drástica, tão grave, tão perigosa? Por que o governo colocou as Forças Armadas, porque ela tem que obedecer à ordem do presidente da República, nessa situação?
o pior é que o governo fez por razões políticas. Para fugir da pauta negativa e derrotada da Previdência, para fugir das acusações que são feitas diariamente nos meios de comunicações ao presidente da República, inclusive agora com foco na questão da Rodrimar, que a TV Globo todos os dias anunciava em rede nacional à noite. A razão é mudar a agenda e a pauta eleitoral. Sair da política econômica, dos problemas sociais, porque aí as forças políticas democráticas, nacionalistas, de esquerda, socialistas, vencem o governo e a direita brasileira. A pauta deles é a ordem, pela repressão, insinuando uma intervenção militar. É a pauta da ordem, dos bons costumes, da defesa da família. É a pauta da direita. E é uma tentativa equivocada, fugaz, de fugir dos problemas do país. Infelizmente, a decisão está tomada. E a maioria do Congresso vai aprová-la. As Forças Armadas devem estar pensando já como sair dessa situação, porque ela não pode iniciar uma guerra interna contra parcelas do povo brasileiro. Porque pela força militar armada, só há uma maneira de derrotar o inimigo, ocupando o território inimigo, afastando a população civil e muitas vezes com graves consequências para a população civil e destruindo o exército inimigo. É uma ilusão pensar que os membros das facções criminosas do Rio, seja do Comando Vermelho ou não, seja do PCC ou não, temem a guerra. Eles fazem a guerra. Portanto, melhor faria o governo se tivesse tomado uma decisão de construir um plano de desenvolvimento para o Estado do Rio, de recuperação do Estado do Rio. E dentro desse plano, reestruturar a Polícia Civil Militar. E desse plano, ter um projeto social, um projeto econômico de desenvolvimento local para essas chamadas comunidades. E ter uma política, principalmente social, de crescimento econômico, junto com uma nova política de segurança pública. Mas não. O que nós assistimos é o sucateamento da Polícia Civil e Militar e não vejo como uma intervenção das Forças Armadas pode solucioná-la. Portanto, vamos não nos opor às Forças Armadas que estão cumprindo uma ordem presidencial, mas sim ao erro grave e pior, ao uso e abuso agora das Forças Armadas com fins eleitorais, com fins de manutenção do atual grupo golpista no poder.